Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 36. Às vezes fica muito difícil para você continuar. Às vezes as suas limitações, elas proclamam em alto bom som que está muito difícil e que as suas reservas já estão se esgotando. Mas ele é tão precioso para mim e para você, que ele sempre está perto de nós e ele sempre te dá um novo fôlego, assim como um dia ele soprou nas suas narinas e nas minhas, e ele te dá um novo fôlego para que você continue. Por quê? Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque ele te dá forças para continuar. Porque ele sempre está ao seu lado. Porque ele sempre te entende. Porque sempre nele tudo vai dar certo. Por que você pode ter esperança? Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podeis assentar abrindo comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. As coisas que você descobre entre Deus e você, elas são as coisas mais profundas que você vai descobrir em toda a sua vida. Não existe profundidade maior do que a profundidade do amor do Senhor. O amor do Senhor, ele é profundo. O amor do Senhor, ele é extenso. Ele é maravilhoso. E o salmista Davi, ele começa a falar de Deus para Deus. Complicado isso, não é? Uma coisa é você falar de Deus para alguém. Outra coisa é você falar de Deus para Deus. Ele começa a falar de Deus para Deus. De tudo aquilo que ele estava contemplando na sua vida. E de tudo aquilo que, por meio dos dias em que ele viveu, ele conseguia entender. E ele começa dizendo assim, no versículo 1. Senhor, tu me conheces. Não, Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando você olha no Aurélio e você vê o significado da sonda, é um aparelho que ele é usado para medir profundidade. Um prumo, que é medido profundidade. No engenheiro, é na mão de um médico, um aparelho que mede o interior das pessoas. Isso é a sondagem. Davi diz, Senhor, tu me sondaste. Tu visitastes o meu interior, tu me disses o meu interior. Tu sabes tudo sobre o meu interior. As pessoas nos conhecem, elas nos conhecem do lado de fora. Elas supõem coisas sobre nós. Elas deduzem coisas sobre nós. Mas a única pessoa que realmente conhece você, porque sonda, porque perscruta, porque ele esquadrinha você de tal maneira e ele coloca a sonda dele, que é a palavra dele, no âmago, no mais profundo do seu interior, ali, conhecendo tudo, sabendo tudo, esquadrinhando tudo, sabendo tudo sobre você. E Davi começa dizendo, tu me sondas e me conheces. Ninguém te conhece como Deus. Deus conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, e pasme você, Ele conhece o seu futuro. Por isso que algumas vezes Ele diz para você coisas que te deixam estagnado. Mas como assim? Mas eu não preciso dessa palavra, eu não preciso ouvir isso. Quem sabe se Davi um dia tivesse em um culto no templo, ou em um outro lugar, e ele escutasse falar sobre o adultério, e ele escutasse falar sobre matar, e ele escutasse falar sobre trair, e o pregador usasse um exemplo de alguém que recebera tudo de Deus, e que fizesse isso e isso, e ele diria, que pessoa horrível é essa? E certamente ele diria,
Mas Senhor, hoje certamente a mensagem, ela foi de adultério, ela foi de homicídio. Essa mensagem não é para mim. E mal Davi sabia que aquela mensagem era exclusivamente para ele, porque era isso que ele iria fazer. Muitas vezes o Senhor vem de antemão preparar você, trabalhar em você, situações das quais você viverá. E Ele vem de antemão, te conhecendo, te sondando, preparando você para que você não titubeie, não caia, não se frustre, não esmoreça. O cuidado do Senhor é algo tão maravilhoso, que Ele usa a palavra dEle para chegar de antemão na sua vida e preparar você para aquilo que você vai enfrentar. E no momento em que você recebe a palavra, dificilmente algum cristão se dá por conta e dizendo: olha, esta é uma palavra de precaução, essa é uma palavra de providência. O Senhor está vindo adiante com a palavra dEle. Por quê? Porque no momento eu não consigo enxergar nada que se ligue ou que tenha algo a ver com esta palavra. Mas é uma palavra de provisão, é uma palavra de antecedência, é uma palavra de providência. Por isso Ele diz: tu me sondas e me conheces. Ninguém me conhece como o Senhor. Ninguém te conhece como Ele. Ele sabe tudo sobre você. Isso te faz se sentir seguro. Isso te faz ter esperança. Isso te faz confiar nele, em saber que você nunca escondeu e nunca vai esconder nada de teu Senhor. Versículo de número 2, ele diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. O Senhor sabe a hora que você se assenta, no literal, a hora que você levanta. O Senhor sabe quando você descansa nele, e o Senhor sabe quando você levanta. Vamos traduzir isso para as tempestades das quais nós estamos vivendo. Ele sabe quando você descansa nele, e Ele sabe quando você se levanta para agir da sua maneira e do seu jeito. E o Senhor gostaria muito que você descansasse nele. E quando você se levantasse para agir, você levantasse para agir no poder do amor dele, no poder da graça dele, no poder do perdão dele. Uma coisa é um cristão se posicionar para agir em nome de suas ofensas, em nome de seus critérios, em nome de seus princípios. Ele não vai efetuar a justiça de Deus. Outra coisa é o cristão se levantar e posicionar-se e agir em nome da glória dele, do louvor dele, sem particularidades, sem vingança própria, sem egoísmo, sem questões alheias e paralelas que inúmeras vezes têm atrapalhado a obra do Senhor. O Senhor conhece o teu descansar nele, quando você realmente confia nele, ou se o seu parar é estagnação, é letargia. Ele sabe quando você descansa nele de coração, quando você confia nele, quando você entrega tudo para ele. E ele sabe o seu levantar, quando você orou sobre aquele assunto, quando você meditou, quando você expurgou de dentro de você toda amargura, toda ferida. No descanso nós expurgamos a amargura, a ferida, aquelas nódias que trazemos dentro de nós. E quando nós nos levantamos para agir, nós nos levantamos pura e exclusivamente para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para que a obra dele seja realizada, e não para sistemas particulares. O Senhor conhece o seu descanso? Realmente você está descansando nele? Ele está purificando você, Ele está limpando você, Ele está arrancando de dentro de você toda ansiedade, toda perturbação, toda acusação, toda condenação.
para que quando você se levante, para que quando você se posicione, você haja em nome do Senhor, você haja para a glória de Deus. Quantas vezes o Senhor de longe sabe o que você está pensando? Você está se levantando para ferir, você está se levantando para machucar, você está se levantando em nome de uma ira, em nome de um ressentimento, em nome de uma vingança particular. De longe, Ele entende e conhece o seu pensamento. O Senhor conhece tanto o seu descanso, quanto o seu posicionamento. E à distância, Ele sabe tudo. Como você pretende fazer, de que maneira você pretende fazer. Pastora, e por que muitas vezes Ele não me proíbe e Ele não me impede? Porque existem algumas pessoas que elas estão tão endurecidas e tão ensimesmadas que não é o momento de interpelar, é o momento de aprender com o erro. Deus conhece e Ele sabe. Quando nós nos levantamos para agir, temos que levantar com o coração puro. Temos que levantarmos para a glória do Senhor. E Davi continua dizendo, Davi passou por isso, né? Ele se assenta no fundo da caverna e ele se levanta. Quem estava ali? Saul. E ele corta a orla do manto de Saul. Ele se levantou, o coração dele doeu. E ele disse aos homens, jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Davi sabia que Deus conhecia todos os propósitos do coração dele. Deus sabe se o bem que você faz realmente é o bem ou é com segundas intenções. Ele sabe se o bom que você faz realmente é pela bondade de Deus na sua vida, ou se realmente é porque você está interessado em alguma coisa secundária, e a sua intenção, se ela é realmente o que se vê e o que não se vê. As pessoas não conseguem saber disso. Elas olham para você e te julgam segundo o que elas veem, mas Deus não julga, Ele sabe tudo sobre você. Versículo de número 3. Davi diz assim, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Diga comigo, cerca. Diga cercar. Diga bem-aventurado aquele que o Senhor põe limites. Você não consegue perceber quando você está sem óleo? Um carro sem óleo funde o motor, uma fechadura range. Você percebe que quando você está cercado, dentro do seu limite de atividade, tem óleo, tem graça, tem unção, tem autoridade, tem poder, tem glória. Quando você sai daquele limite, você percebe que você começa a ranger. Você começa a fazer na força do braço, você começa a fazer na força da humanidade, você começa a agir segundo a sua ideologia e não segundo a palavra do Senhor. Você começa a perceber que você está sem óleo, sem aprovação. Davi diz, Senhor, o Senhor cercou o meu andar e cerca o meu andar. Quantas vezes Davi não foi impedido de errar? Lembra quando ele sai para guerrear contra os filisteus? E os próprios príncipes dos filisteus impedem com que Davi saia a peleja, porque naquela peleja iria morrer tanto seu amigo Jonatas quanto o rei Saul. E Deus impede. Deus cercava Davi, trazia impedimentos. Quantos impedimentos Deus tem trazido para a sua vida, para o seu benefício, dizendo assim, não é hora. Acalma, sossega, eu estou trabalhando, não é o momento, aquieta, eu estou cercando você, eu estou protegendo você, eu estou preservando a sua integridade pessoal, emocional e espiritual. Eu cerco o seu caminhar e a sua jornada, eu não permito que você extrapole limites. Existem alguns crentes que eles não conseguem entender o não de Deus.
Eles não conseguem entender o ato preservativo de Deus. Quando Deus preserva um crente, Ele coloca limitação, Ele fecha a porta, Ele coloca uma barreira. E o cristão, ele fica insistindo, porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas Ele está fechando, porque o amor dEle por você é maior que qualquer prazer que você tenha, que possa custar a sua eternidade, que possa custar a sua vida. Davi dizia: tu me cercas, versículo de número 3, o meu andar e o meu deitar, cercas o meu deitar, me protege, me guarda, quando eu estou descansando, quando eu estou repousando, quando eu estou dormindo. Ele falava disso, porque quando ele dormia, provavelmente os inimigos intentavam pegá-lo desapercebido. E às vezes nós dormimos também, né? Como as 10 virgens. E quantas vezes você, dormindo, totalmente alienado do que está acontecendo, e Ele está te guardando. E Davi diz assim: conheces todos os meus caminhos. O Senhor conhece todos os seus caminhos, todos os meus caminhos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos. Ele começa falando sobre a onisciência de Deus, sobre o poder da onisciência, sobre o Senhor conhecendo tudo e todas as coisas. Aí no versículo de número 4, ele diz assim: Senhor, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor sabe das coisas antes que eu as expresse, antes que eu as formule, antes que as palavras se exteriorizem. O Senhor já sabe o que eu vou falar. Deus sabe o que você vai falar amanhã. Deus sabe o que você vai falar o mês que vem. Agora a questão é: será que eu sei o que eu estou falando? Será que você sabe o que você anda falando? Deus sabe. Ele sabe das palavras antes de serem formuladas. Agora a questão é: você tem sabido das palavras que têm saído da sua boca? Você tem policiado as palavras que saem dos teus lábios? Você tem diminuído os erros? As palavras errôneas que você tem dito, os erros que você tem cometido com esse dom da fala? Será que nós temos consciência, não do que vamos falar, mas do que já falamos? Deus conhece a nossa fala antes dela acontecer, mas Ele não quer que eu conheça isso. Ele quer apenas que eu conheça as palavras que eu já falei. Você tem conhecimento das palavras que você já falou, das palavras que você tem falado, o quanto ela pode prejudicar alguém, o quanto ela pode prejudicar até mesmo a sua própria vida? Ele diz assim, que não havendo palavra alguma na minha língua, o Senhor conhece tudo. Versículo 5, tu me cercastes por detrás e por diante. Diga: Deus está tanto atrás de mim, como à frente. Queria que você explicasse para você mesmo qual é a importância do Senhor cercar você por detrás. Você sabe qual é a importância? Na frente você sabe, mas e atrás? Se o diabo pudesse tomar o seu passado nas mãos e visitá-lo sobre você, o que aconteceria? Se o diabo pudesse possuir o seu passado, seus erros, suas falhas, suas debilidades, se elas não estivessem cobertas pelo Senhor, se as suas falhas e os seus erros não tivessem na mão de teu Senhor, se aquela área da sua vida que você não está tão ligado, tão aguerrido, tão apercebido, se essa área não fosse guardada pelo Senhor. Às vezes você diz assim: mas sabe, pastora, aquela área que eu não estava percebido, acho que Deus não estava lá não, porque aconteceu coisas ruins. Eu quero dizer uma coisa para você: o que chegou até você foram só resquícios e lascas do que era para acontecer.
Porque Ele estava por detrás, onde você não conseguia enxergar, nas áreas da sua vida que você não conseguia ter prioridade, particularidade, porque você estava envolvido naquilo que estava diante dos seus olhos, onde te faltou vigilância, onde te faltou sobriedade, ali Ele estava para te guardar, para te proteger. E existem filhos de Deus que não conseguem reconhecer isso. Diz: olha, mas o Senhor, mas acho que Ele não estava, porque eu sofri, porque me traíram, porque me pegaram pelas costas. Ele estava guardando. Por isso que você teve condições de continuar, por isso que você tem um futuro, por isso que você pode seguir adiante. O que aconteceu com você não era nem a milésima parte daquilo que deveria ter acontecido se Ele não estivesse ali. O Senhor te cerca por detrás. Ele domina o seu passado, Ele toma o seu passado, Ele te guarda, Ele te protege. Davi fala aqui uma linguagem militar, e a importância do pelotão da frente estar protegido pelo de trás, a importância de estar atento quem está atrás sobre alguma retaguarda inimiga. Quantas vezes o diabo quer pegar você pelas costas? Quantas vezes o seu inimigo quer armar você pelas costas? E ali está o Senhor, delimitando regras, dizendo até onde pode, e protegendo, e livrando, e guardando. Davi diz: tu me cerca por detrás, e tu me cercas por diante. O Senhor é aquele que vai adiante de mim. A situação que eu cheguei, o Senhor chegou primeiro. Você pode dizer glória a Deus? Você chegou numa situação, essa situação não está boa ainda, o Senhor chegou primeiro nela. E Ele vai te ajudar, e Ele vai te capacitar, e Ele vai te habilitar, porque Ele é Deus. Ele chegou primeiro que você. E Ele diz: eis que irei adiante de ti. Endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro. E te darei tesouros escondidos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Ele vai adiante de você. Às vezes você quer precipitar seu caminho, às vezes você quer alterar coisas, às vezes você quer mudar a situação, mas se você estar no caminho chamado Jesus, Deus está adiante, Ele está trabalhando. Eu fico a observar pessoas que elas não conseguem, como nós cantamos a canção, elas não conseguem se alegrar na luta e na batalha. Pessoas que só conseguem se alegrar na glória, no resultado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer que você se alegre na peleja. Deus quer que você se alegre na luta. Deus quer que você se alegre estando na tristeza, no sofrimento. Aquela alegria que vem do Senhor, que te fortalece, que te levanta e te sustenta. As lágrimas correm nos seus olhos, e a alegria, ela é imensa em seu coração, porque estes o Senhor transformará o seu luto em festa, a sua tristeza em folguedo. Não importa a situação que você está passando, toda ela está debaixo do domínio de quem te conhece e de quem te ama. Você pode dizer glória a Deus? E ele continua no versículo 5: e puseste sobre mim a tua mão. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa? Como Jabes ora: sombra, força, alento, autoridade, levante. Não significa que você não terá momentos difíceis, mas significa que não vai te faltar o consolo, não vai te faltar a rendição, não vai te faltar, não vai te faltar, não vai. Você vai render-se a Ele simplesmente, e não ao problema, somente ao Senhor. A mão dEle sobre a sua vida, Ele vai garantir o seu salvo-conduto. Você vai passar por vale? Vai passar por deserto? Vai. Você vai passar por vales de lágrimas, de sofrimento, mas a mão dele está ali. A sombra, a proteção, o livramento, em nome de Jesus. E você vai atravessar, e você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque Ele tanto te cercou de trás, impedindo o inimigo uma surpresa de destruição, e por diante, impedindo com que você enfrente algo que seja maior do que você suporte, e a mão dele ali, te dirigindo e te guiando até onde você deve chegar. Você sente a mão dele sobre a sua vida?
Ele continua dizendo no versículo de número 6: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Diga: os pensamentos meus sobre Deus devem ser os mais deleitosos da minha vida. Davi diz: Senhor, essa visão que eu tenho, isso tudo que eu estou enxergando do Senhor, isso tudo que eu tenho vivido na minha vida, ninguém tem me contado. Eu tenho vivido o teu cercar, eu tenho vivido a tua mão, eu tenho vivido a preservação. Isso ninguém me contou, eu tenho vivido na minha vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso receber isso que o Senhor tem me dado. Será que hoje você pode olhar para tudo que Deus tem feito e você dizer: Senhor, é maravilhoso a proteção, o livramento, o Senhor é o meu guarda fiel, o Senhor me conhece, sabe da palavra que vai sair da minha boca amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Isso é maravilhoso demais para mim, é inescrutável, eu não tenho como explicar. Quais são os seus pensamentos deleitosos e prazerosos? É com o sexo? É com o sentido da prosperidade? É com a vingança do seu próximo? Tomara que ele aconteça, que ele caia, tomara que ele seja vencido? Quais são os seus pensamentos prazerosos? Os pensamentos prazerosos que devem ocupar a sua mente deve ser sobre Deus. Davi, ele diz no versículo 6: tal conhecimento para mim é maravilhoso. Isso é tão alto, Senhor. Isso é tão alto que o que eu estou falando não é o pó, não é a sombra de tudo que é. É tão maravilhoso viver para ti. É tão maravilhoso receber do Senhor a proteção, o livramento, que isso eu não consigo atingir, eu não consigo alcançar, eu não consigo explicar, Senhor. Somente se alguém pudesse perscrutar meu coração, poderia enxergar o que eu estou vendo, o que eu estou sabendo do Senhor. Será que você consegue entender isso? De você olhar para Ele e você enxergar tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, toda a proteção, todo o livramento, e você olhar para Ele e dizer: Senhor, me falta palavras, me falta como expressar. É muito distante isso, é muito longínquo, eu não consigo alcançar tal soberania, tal onisciência, tal poder. Davi estava maravilhado com o que Deus pode fazer. Você ainda fica maravilhado com o que Deus pode fazer? Ou será que você tem estado adormecido para isso? Ou será que você não consegue mais enxergar aquele que te conhece, aquele que te dirige, aquele que te protege, aquele que perscruta, que sonda o seu coração, que conhece o seu íntimo, aquele amigo fiel e verdadeiro da sua alma? Porque Ele é único, não tem cônjuge, não tem filhos. Ele é único para a sua vida, único para o seu coração. Ele te entende, Ele te compreende, Ele não te acusa, Ele não te julga, Ele não te condena, Ele te auxilia, Ele é o teu amparo, é a tua vida. Ele é esse para você ainda? É e sempre será. O único para você, como era para Davi. E ele continua dizendo no versículo de número 7. Agora ele começa a falar da onipresença do Senhor. Até agora ele fala da onisciência. Agora ele começa a falar da onipresença do Senhor. E ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Senhor, não que ele queria isso, mas ele faz essa consideração para que ele pudesse relatar que o Senhor enche o universo, que não há lugar, que não há situações, que não há nada que possa limitá-lo. Não há lugar que Ele não esteja. E às vezes você fica abatido por achar que uma situação ela está distante do domínio e da onipresença do Senhor. O Senhor está lá, naquela pessoa que você quer que seja salva. Ele está lá, olhando, observando, analisando. Ele está lá.
Aquela situação que você deixou lá na sua casa, aquela situação que você deixou no seu trabalho, Ele está lá, Ele é onipresente. Ele é onipresente. E Ele diz assim, Ele começa a falar da onipresença do Senhor, e Ele diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se agora eu conseguisse subir ao céu, se eu construísse uma escada, ou então uma torre, que fosse, e subisse ao céu, lá tu estás. Aí Ele diz assim, mas também, se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Foi Deus que criou o inferno. Mas eu não quero falar do inferno, do Seol. Eu quero falar das situações de alegrias e de sofrimento. Deus está em todas elas. Quando você sofre, quando o céu se escurece, o céu escureceu para você? Às vezes o céu fica escuro para a gente. É dia, mas o tempo se faz noite. E nesses momentos Ele está lá. Porque você sabe que por mais negras que estejam as nuvens, por detrás delas, o sol está brilhando. Não importa a situação. Davi disse: Senhor, não importa se é céu, não importa se é inferno. Não importa se é situação de glória ou se é situação de dor. Não importa se eu esteja passando por uma opressão. Não importa se eu esteja passando por uma situação terrível. O Senhor está ali comigo. Ou vai falar que foi só Davi que foi vencido pelo inimigo. Davi foi vencido pelo diabo quando pecou com Batseba. Davi presenciou um pouco do seu inferno. Você nunca foi vencido pelo seu inimigo? Você não tem nenhuma história de derrota com respeito à humildade, com respeito à paciência, com respeito à sabedoria e ao discernimento? Você sempre foi sábio, sempre foi forte, sempre teve discernimento, nunca agiu intempestuosamente, nunca cedeu ao inimigo, nunca ouviu o burburinho do inimigo e cedeu aos apetites dele, às influências dele. Ei, meu irmão, e ali, você vivendo as suas consequências, você vivendo as suas dores, você querendo se culpar, se condenar e dizendo: meu Deus, por que eu não vi? Meu Deus, por que eu não percebi? Meu Deus, por que eu não abri os meus olhos? Por que eu não atentei para os sinais? Por que eu não vigiei mais? E ali você querendo que Deus chegasse, te condenasse, você querendo que o Senhor chegasse e te acusasse e dissesse: é verdade, eu te instruí, é verdade, eu te habilitei, é verdade, eu te capacitei, eu te treinei, você foi treinado para isso. E você espera que Ele chegue até você com palavras de acusação, com palavras de cobrança, com palavras de condenação. Mas aí Ele transforma o seu inferno num céu. Porque Ele não te condena. Porque Ele não te acusa. E você ali queria um acusador. E ali você queria que alguém condenasse você. E ali você queria que os seus erros e as suas falhas fossem totalmente destrinchados, totalmente esmagados por uma soma, por um resultado, e que alguém chegasse e dissesse assim: ó, vamos analisar item por item, vamos condenar, vamos colocar a sentença. E ele chega e diz: fecha o livro. Aí você diz: Senhor, mas eu falhei. Mas eu pequei, eu errei, eu cedi, eu não vi, eu titubeei. Ele diz: fecha o livro. Fecha o livro. Fecha o livro. Porque eu tenho um outro para você. Davi diz assim: se eu subir ao céu lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. E o que leva o meu Deus a situações infernais, se não eu estando lá? Por que o meu Deus vai em situações infernais
senão porque lá está um filho dele, uma filha dele, esperando a condenação, esperando a sentença, esperando ser martirizado pelo erro, e ali ele vai, nas situações infernais, para a absolvição. E ali ele vai, para ministrar o perdão. Você já esteve em situações infernais? Situações em que você soube que você mesmo as provocou? Que você não contribuiu para que aquilo não acontecesse? E você fez de tudo para que aquilo acontecesse? E você esperava ele? E você tremeu e temeu? E você queria muito ser condenado? Porque você mesmo não se perdoava? E ele chega e diz: fecha o livro. Fecha o livro. E você não consegue entender isso. Isso faz com que você não o ame, mas que você seja louco por ele. Que você deva a ele tudo. E aí você se entrega diante dele de tal maneira, dizendo: eu merecia, era justo. Aí ele olha e mostra para você as mãos, e ele diz: olha a sua justiça aqui. Olha aqui as marcas da sua justiça. Eu fui transpassado para que eu pudesse justificar você, para que o meu perdão fosse suficiente e para que você não fosse condenado. Eu restituo, eu redimo a sua vida, porque eu paguei por isso. Eu paguei para poder te amar. Eu paguei para poder te arrancar de onde você está. Você esperava por condenação, você esperava por um julgamento, e eu te absolvo, porque eu me fiz pecado por ti, eu me fiz justiça por ti. Eu sou a sua justiça. Quantas vezes, irmãos, nós em situações da nossa vida que nós esperávamos que fôssemos escanteados e que ele pegasse todos os planos que tinha e rasgasse um por um. Você falhou? Aqui o que eu faço? Com as promessas, com o plano, com os sonhos que eu tinha para você. Está tudo rasgado, tudo destruído. Era isso que nós esperávamos, porque é disso que estamos acostumados. Estamos acostumados a sermos cobrados, estamos acostumados pelo ser humano a ser condenado, a ser apontado. Mas como diz em Ezequiel 16, você nu, machucado e ferido, ele chega com o manto dele e te cobre e diz: você é meu. Ah, meu irmão, é isso que Davi conseguiu ver e entender, é isso que Davi conseguiu compreender. E ele ainda fala sobre a onipresença. Quem é que quer estar ao seu lado quando você errou, quando você falhou, quando você está no ápice das suas dores? Quem é que quer estar ao seu lado? Aí você olha e diz assim: meu Deus. Você usa uma expressão assim, um tanto caótica. Você diz: meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Eu achei que o Senhor gostava só dos certinhos. Eu achei que o Senhor gostava só dos perfeitos, dos bonzinhos, dos que acertavam sempre. Como é que o Senhor pode gostar de mim? Me amar quando eu não me suporto? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele diz: você é o meu prazer. Aí você diz assim: mas como é que eu posso ser o prazer do Senhor, estando nessa situação miserável e caótica? E Ele diz: você é meu prazer, porque você é o meu amor, porque você é a minha herança, a minha herdade, aquilo que eu paguei o preço para conquistar. Você é meu, limpo, sujo, machucado, saudável, com a cabeça boa, com a cabeça ruim. Você é meu. E o meu prazer está em ti, não porque você acerta. O meu prazer em ti é porque você é meu. É só por isso. É só porque você é meu. E a Bíblia diz assim:
Versículo de número 9. Se eu tomar as asas da alva, se eu for um pássaro que consiga voar até o horizonte acabar. E se eu habitar nas extremidades do mar, se eu fosse um peixe que eu conseguisse exercer a profundidade dos mares, dos abismos, se eu conseguisse. Ele diz assim: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A mão do Senhor irá me guiar em todas as extremidades das quais eu vivo e frequento. Ali a sua mão me guiará. Ali a sua destra, a sua autoridade vai me suster. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você tem como objetivo na sua vida, como eu, como todos nós temos, estarmos bem, ousados, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de governo, de domínio. Que crente que não quer estar nesse estado? E você repreende o inimigo de um lado, e você vê ciladas do outro, e no dia mau você vigia, e na tentação você permanece firme, e na provação você é aprovado, você olha para o autor da sua fé, e o mundo você vence com o escudo da fé, e a sua mente é serva de Cristo, e o seu coração pertence ao Senhor Jesus, e os seus pés calçados no Evangelho da paz, e tudo vai bem, na sua mão a espada da palavra. É maravilhoso estarmos nessa situação. Mas Davi fala de uma situação que não havia destra humana, não havia autoridade humana, não havia santidade, não havia força, não havia unção. E aí é o dia em que o Senhor mostra para Israel sobre o sacerdote Josué. Satanás estava à sua direita para lhe opor. E o Senhor disse para o diabo: tira a mitra suja, tira as vestes, coloca uma coroa na cabeça, muda as vestes. Às vezes nós estamos totalmente desprovidos de poder, de autoridade, estamos abalados, estamos fragmentados, estamos sofrendo situações, não estamos bem. Nós não estamos bem, não temos força, não há fôlego nos nossos pulmões para fazermos cair as trevas. Existe dentro de nós dúvidas, incertezas com respeito a inúmeras coisas. Satanás tem entrado na mente e fabricado ali os seus pertences. E naquele momento que nós mesmos nos achamos indignos da presença dele, indignos do amor dele, indignos da defesa dele, ele aparece com a destra, com a autoridade dele, com o poder dele, e ele te sustenta. Ele diz: você não tem problema, eu tenho por ti. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você tem aprendido a conhecer. E você olha para ele e diz assim: não acredito. Todo mundo, um a um fugiu. E os que ficaram com o dedo apontado. E o Senhor, além de permanecer, me defende do inimigo. Me defende nessa situação. Aí você olha e diz: que Deus é esse? Como os discípulos no barco, dizendo: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Quem é esse? O que está acontecendo? E você olha e diz: o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo? Eu conhecendo a Escritura, eu sou digno de isolamento, de exílio. O que está acontecendo? Porque Paulo diz que o amor dele, você não alcança a dimensão nem a profundidade. O amor dele é algo que é inexplicável. E você só consegue conhecê-lo nessa situação. Você só consegue conhecer o amor dele quando você não tem. Você não pode, não dá. Não deu, não deu.
Não deu para ser firme, não deu para fazer acontecer, não tem ousadia, não tem autoridade, não tem nada, acabou. E aí ele aparece dizendo assim, ó, fique descansado, porque a minha destra, a minha autoridade, o meu poder, a minha soberania, a minha excelência, o meu domínio te sustenta. Esconda-se atrás de mim, porque eu sou o seu Redentor. Esse é Deus. Esse é Deus. E nós criamos um hábito tão destrutivo, tão nocivo. Nós somos os principais causadores das nossas sentenças. Pegamos uma debilidade nossa e uma falha nossa, e aqui ó, malhamos, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu não consigo, ignora e coloca no altar do Senhor, e você vai ver como será muito fácil. Nós temos aprendido lições satânicas com o diabo. Pegamos uma falha nossa e ficamos em cima, é porque eu não consigo, é porque eu tenho essa debilidade, é porque eu não fui amado, é porque isso vem gerado disso, e queremos ali interpretarmos, e queremos foque em Cristo, o perdão, a solução, dizendo, Senhor, quebra os meus grilhões, visita minha alma, quebra os meus grilhões, e me faça para a sua glória, o Senhor está muito mais interessado do que eu, me formar, me restaurar para a sua glória. Diga aleluia. Aí ele diz assim, no versículo 10, ali a sua destra me susterá, quando você não tiver defesa, não se preocupe, ele entra em ação, a destra dele, a autoridade, vem condenar, vem acusar, não, a minha destra susterá. Versículo abaixo, 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Se eu disser, Senhor, eu estou passando pelas trevas, e eu estou me sentindo, Senhor, e eu estou indo, Senhor, e as coisas estão, Senhor, de repente, tudo é luz ao redor de você. Por quê? Porque às vezes você está tão aborrecido, tão frustrado consigo mesmo. Você diz assim, Senhor, não seria interessante para o Senhor morar dentro de mim? Eu vou fazer o seguinte, para eu não sofrer com a decepção que eu causo em Ti, eu vou me afastar um pouquinho de Ti. Eu não posso decepcionar a pessoa mais importante da minha vida. Então, alguns começam a deixar de orar, começam a deixar de vir à igreja, se afastam dele. E quando eles pensam que ele está tão longe, tão longe, tão longe, eles olham ao redor deles e tudo é luz, porque ele está ao seu redor, esperando uma chance para você ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se você está ouvindo a minha voz, abra o seu coração. Eu quero entrar de novo. Eu quero mostrar-te o meu amor, o meu perdão, a minha graça, a minha suficiência. Eu quero te mostrar que eu sou capaz de te ensinar a acertar. Perdoa-se e me deixe voltar para o meu lugar em sua alma. Davi diz assim, quando eu acho que as trevas me encobriram de ti, que pecado te encobriria dele? Ele morreu para perdoar os seus pecados. Que falha, que debilidade. Aí, sempre existirão aqueles que julgam. Você não é digno de perdão, você não é digno de amor, você não é digno da graça. E aí é a hora de você perguntar, escuta, qual é o seu nome? Foi você quem morreu por mim na cruz? Não? Então eu não quero conversa contigo. A sua conversa é com quem morreu por você na cruz. A sua conversa é com Ele. É com Ele. É com Ele.
E você fica perdendo tempo com os seus acusadores, com aqueles que te condenam, com aqueles que te culpam, com aqueles que querem lançar sentenças, e você abraçá-las, e você aceitá-las. Não! A sua conversa é com quem pagou o preço, quem sofreu pelo seu pecado. É o único que pode redimir você, é o único que pode chegar em densas trevas e dizer: haja luz. Só Ele chega nas minhas e nas suas trevas, quando nós estamos escondidos, quando nós estamos ofuscados, quando nós estamos vivendo tempos terríveis. Ele chega e diz: haja luz. E Davi disse: e a luz está ao meu redor. Versículo 12: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas não me encobrem de ti. Eu vou terminar um raciocínio. Existem pessoas que acham que Deus gosta delas e gostam de estar com elas, e as querem apenas quando elas estão produtivas. Elas têm a fé para exercer contra o mundo, a autoridade contra o maligno, a alegria para a circunstância, e assim elas são produtivas. Mas e quando você não produz? E aí ele vai fazer como os seres humanos comuns fazem? Não. Ele jamais planejou abandonar você. Jamais. Isso não está nos planos dele, e nem nunca estará. Quando as trevas cobrirem você, o salmista Davi relata sobre si. Ele diz assim: a noite resplandece como o dia. Por quê? Porque o sol da justiça está ali, iluminando os seus olhos, mostrando: chega de condenação, chega de crítica, chega de culpa, chega, acabou, o tempo de condenação já foi. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor não quer que você viva mais ao redor, que você viva mais dominado pelos erros que já foram, dominado pela sentença que foi promulgada pelo seu inimigo. Ele quer que você viva o dia que Ele tem feito por você, no meio das noites. O dia brilha no meio das noites, e quem traz o dia para mim e para você é Ele. Amém? Ele diz assim no versículo 13: porque possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. A história de Deus com você é muito antiga, antes de você existir. É muito antiga. Sabe quando você estava lá no mundo? Ele não permitiu que o pior acontecesse, que é você partir e ir para o inferno. Ele fez de tudo, e continua fazendo de tudo, e o tudo dele é suficiente. Ele, desde o ventre da sua mãe, Ele tem planos para você. E a história dele com você é antiga. Ele quis que você nascesse. A sua vida não é o resultado de um ato conjugal apenas. Isso é em teor humano. A sua vida é um resultado porque Ele te quis. Quantos atos conjugais terminaram em aborto ou natimorto? Mas você não. Você não. Ele quis que você nascesse, Ele planejou a sua vida. A história dele contigo é mais antiga do que o que você conhece. Lá no ventre da sua mãe, Ele já planejava a sua história, já planejava o seu coração. E Ele diz assim, versículo 14: e eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista diz assim: eu fico assombrado, perplexo, em olhar e ver o que o Senhor fez da minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você tem a resposta. Quantas pessoas não conseguiram? Passaram por coisas muito menos intensas do que você. Não conseguiram. Por que você acha que você conseguiu? Por que você acha que você está aqui nesta noite? Quantas vezes você pensou em desistir?
Quantas vezes você, olhando para a sua falha, para a sua debilidade, para o seu erro, você pensou em desistir? Quantas, inúmeras vezes. Você desistiu de você mesmo. Você não tinha o próprio projeto da vida. Quantas vezes? Mas eu pergunto uma coisa, por que você ainda está aqui? Por quê? Porque você teve o deleite, o prazer de conhecer o Deus de Davi. Você está aqui porque você sabe, de dentro do teu coração, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Você sabe disso. E sabe por quê? Que você mesmo às vezes envolvido com a dor, com o cansaço, você sabe que vai continuar e que vai terminar a jornada, porque você sabe que você é dele. E os que são dele, eles não estacionam as suas histórias. Você sabe que é para ele. Sua vida é para ele. A glória, os resultados, o louvor é para ele. É para que o mundo saiba que você serve um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O salmista diz assim: isso é maravilhoso, eu olhar e ver a minha história. Dá uma olhadinha na sua história. Você não fica assombrado? Maravilhado? Hã? Quantas vezes você esteve por um triz para ser destruído? Quem estava lá? Quem é que estava lá? Ele. Hã? Você não estava com ele. Você não tinha noção, mas ele estava ali. Hã? Propriedade dele. O Deus que te criava desde o ventre. O Deus que te abençoava, te protegendo, te guardando. Enquanto todos olhavam e diziam assim: esse é um caso perdido. O Senhor dizia: essa é uma história que eu começo a escrever. Quantas pessoas não disseram que você era um caso perdido? Às vezes você não sabe, mas o comentário de muitas pessoas é: desse lago não sai peixe. Mas quando ele chega, não existe conclusões humanas que permanecem. Versículo de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Tudo estava diante dos teus olhos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Sem forma, ali ele estava, naquele feto pequenino. Tudo crescendo, formando, e ele fazendo, e ele constituindo, e ele dando vida, e ele sustentando, e ele planejando. E o salmista Davi relata: junto com a formação minha no ventre, ali o Senhor escrevia a história. Ali o Senhor escrevia tudo aquilo que tu querias que eu vivesse. Escrevia cada formação. Agora eu coloco, eu crio, agora eu faço, agora eu dou vida, agora eu faço. E ele escrevendo a formação sua. E aí depois ele formando toda a história da sua vida. Davi diz assim: o meu corpo ainda é informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o Senhor escreve a minha e a sua história. Existem aquelas páginas que muitas vezes nós não gostamos de ler. Mas o salmista diz que até as páginas que falam de provações, que falam de tristezas, ele dizia assim: os pensamentos que o Senhor tem para mim são maravilhosos. Ele diz assim: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Fala para mim as situações aflitivas, comuns do mundo, da vida, por você viver, que o Senhor permitiu que você vivesse. Não foram dias maravilhosos depois que você passou por eles? Você se tornou melhor, mais crente, mais fiel,
É aquilo que Davi diz. Ele diz: é precioso os teus pensamentos para comigo. Cada um deles. Até aquelas páginas onde as minhas lágrimas rolariam, onde as trevas me cobririam, aquelas páginas onde a dor seria presente. É maravilhoso, porque, Senhor, quando eu vi a obra feita e terminada dos dias sombrios, onde as nuvens pairavam, eu glorifiquei o teu nome. Versículo 18: se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acorda, ainda estou contigo. Se você contasse todas as obras que Deus já fez na sua vida, só das que você sabe, seria muito maior do que a areia do mar. Agora ele começa a falar sobre a onipotência do Senhor. Ele começa a falar sobre o ímpio, que não entende nada disso do qual nós estamos falando. O ímpio que ele não sabe nada disso. E ele começa a dizer assim, versículo de número 19: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Senhor, a condenação está sobre o ímpio. E não sobre o seu filho, mas sobre o ímpio. E ele diz: homens violentos, homens que planejam mal, aparta-se de mim, eu não quero comunhão com vocês. Pois falam malvadamente contra ti, falam mal de ti, Senhor. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Eu não odeio, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Eu me posiciono contra o ímpio. Você sabe identificar entre o filho de Deus, pródigo, que está cansado debaixo de uma nuvem negra, debaixo de uma trama maligna do ímpio? Você tem que saber discernir. Um filho de Deus é um filho de Deus. Esteja ele em qualquer situação, Deus o assume, Deus o busca, Deus o traz, Deus o restaura, Deus o redime. Davi explicava e dizia que o ímpio é diferente. O ímpio, ele é inimigo de Deus. E aí ele continuava dizendo assim, versículo 22: odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Quem? A impiedade, e não os filhos. E quantas vezes erram? Quantas vezes você já errou na sua vida? Você tem a soma? Não tenho, pastora. Verdade. Deus tem. Sobre cada um dos seus erros, o Senhor tem ali o selo do perdão. Você é filho dele. Ele quer muito que você acerte. Mas se você errar, ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Ele está com você. É um pensamento muito errado quando você acha que você, porque não foi bonzinho, porque não acertou todas, porque não fez tudo direitinho, ele está olhando torto para você e ele não te quer. É errado você pensar isso. Não confunda Deus com o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano, ele exige a sua perfeição, mesmo ele não sendo, é hipócrita. Ele não é perfeito, ele exige a sua perfeição, mas o Senhor Deus é perfeito. E ele, o que ele exige? Só você. Do jeito que você está, do jeito que você é, com todas as suas considerações, defeitos, debilidades e falhas, ele ama você, e você pertence a ele. E Davi termina esse salmo com chave de ouro. Por quê? Você quer conhecer um homem bom? Um homem bom é aquele que quer saber o pior de si. Como é que você identifica uma pessoa boa? Não é aquela que comenta o pior do outro. Não é aquela que vive em torno do pior do outro. Uma pessoa boa, onde Deus está operando,
onde Deus está trabalhando, é aquela que não se conforma com seus erros, com suas falhas, e coloca-os diante do Senhor. Não entra em condenação, não entra em crítica, mas diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, olha para mim, sonda-me, vê se existe em mim algum caminho mau, e guia-me plenamente pelo caminho perfeito. O homem bom é aquele que não tem nenhum problema em conhecer o pior de si. Ele termina dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Ele começa com a palavra sondar, e ele termina com a palavra sondar, porque é o que ele queria. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me, Senhor, prova-me, porque na provação eu saberei mais de mim, eu me conhecerei. A prova não é para que tu me conheças, mas para que eu saiba quem sou eu. E ele dizia assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diga: o homem verdadeiramente bom é aquele que quer saber o pior de si. E quando Ele nos mostra, nós nos tornamos ainda mais rendidos, ainda mais quebrantados, ainda mais prostrados, ainda mais envergonhados e definitivamente incapazes de apontar para o pior do outro. Sabe qual é o cristão que não consegue apontar o pior do outro? É aquele que sabe o pior de si. Ele sabe o que tem dentro dele. Ele sabe o que há dentro dele. O Senhor tem mostrado, tem falado, tem trabalhado, tem esquadrinhado, e tem mostrado e tem dito: filho, vamos, filha, vamos, não é por aí, não é com condenação. E aí ele é rendido, ele diz: como tu podes me amar, tendo isso dentro de mim? Como podes me querer, eu estando assim? Como podes planejar no teu livro? Como podes, eu tendo isso dentro de mim? E quando ele olha e vê o irmão dele, ou ele vê um pródigo, ele não tem coragem de estender o dedo, mas os braços, dizendo: eu sei quem eu sou, por isso eu não reclamo de quem você não é, quem você não tem podido ser, quem você não tem conseguido ser. Eu te cubro, porque eu sei quem sou eu, então eu não te acuso do que você não tem podido ser, porque nós nos conhecemos. E quando você olha para alguém que luta com dificuldade, que batalha para fazer algo certo, e você não tem coragem de apontar o dedo, de acusar, porque aquele que tinha todo o direito de te condenar não o fez. Aquele que tinha todo o direito de lançar sua alma no inferno não o fez. Então quando você olha para alguém que falhou, que errou, o seu coração fica consternecido, e você fica cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de perdão, porque a graça que te alcançou, ela vai abranger a sua vida, a sua história e aqueles que estiverem ao seu redor. E você ministra graça, e você ministra perdão, porque só você sabe o que Ele fez por você. Jesus disse: quem mais ama, quem mais foi perdoado. E nós amamos a Deus, porque Ele nos aceita como nós somos. Ele nos aceita como nós somos. E Ele tem nos ajudado, e Ele tem nos defendido, e Ele tem estado conosco, e Ele tem nos mostrado, e Ele tem revelado. Esse é Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Você vai ouvir uma canção agora. Eu quero que você preste atenção na letra dessa canção. Aquele que te esquadrinha, aquele que te socorre, aquele que te ama, que te perdoa,
Aquele que te dá uma identidade. Uma identidade. Aquele que te faz entender quem você é. Feche os seus olhos. Eu quero que você medite nessa canção agora. Em nome de Jesus. Eu quero que você seja tomado agora pela gratidão de ser perdoado. Pela gratidão de ser amado e querido do Senhor teu Deus. Oh, Senhor. Somos devedores, devedores, devedores. Somos constrangidos nesta noite. Somos constrangidos, Senhor. Somos constrangidos. Em nome de Jesus, eu quero que você fale com o Senhor. O quanto Ele tem te amado. O quanto Ele tem te abençoado com a presença dEle. O quanto desde o ventre de tua mãe Ele tem te dirigido. Ele tem te abençoado. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele é o grande amor da tua vida. Ele é o grande amor da tua história. Ele está esperando a sua oração. Ele está esperando a sua oração.